O Sr. Utterson, advogado, era um homem sisudo que nunca sorria. Frio, comedido e envergonhado na hora de falar, retraído nos sentimentos. Também alto, magro, grisalho e tristonho. Apesar disso, ainda conseguia ser uma pessoa amável. E assim começa o estranho caso de Dr. Jekyll e Sr. Hyde, ou, em bom português, O Médico e o Monstro. Romance de Robert Louis Stevenson. Eu sou Andréia de Oliveira. Eu sou Gabi Deali. E este é o Livros em Cartaz. Bom, dando continuidade ao nosso especial do ano, um especial que a gente tanto fica esperando, eis que decidimos trazer este clássico que eu acho que quase todo mundo que nos ouve teve que ler esse livro em algum momento da vida. Ou no mínimo conhece a premissa do livro, que é O Médico e o Monstro. Então, eu acho que esse é um daqueles exemplos que, mesmo que a pessoa não leu, a pessoa sabe do que se trata. Exatamente. Eu acho que, de fato, temos... Antes da gente começar a gravar, André e eu estávamos, inclusive, falando disso. Da quantidade imensa de representações na cultura pop que a gente tem de O Médico e o Monstro e do plot twist do Médico e o Monstro e do quanto isso simboliza o clássico da obra e ao mesmo tempo compromete a experiência da obra, nossa opinião. Pois é. Porque você nunca vai chegar nessa obra cru. Isso. Você sempre vai saber o que aconteceu. Apesar de que eu preciso contar que quando eu li essa obra, eu sempre tenho boas histórias sobre minha primeira... Essa foi sua primeira leitura? Não, eu tive uma primeira leitura, mas eu era muito menina mesmo. Tá. Eu não me lembro em qual série que eu li O Médico e o Monstro. Eu não tenho ideia de que momento se pede para os alunos lerem, mas eu... Normalmente, clássicos da literatura universal, normalmente é ensino fundamental. O meu foi no ensino fundamental, mas não me lembro. Assim, eu me lembro de ser nova. Eu me lembro de eu demorar para sacar o que estava acontecendo. De eu demorar pra entender a obra mesmo, assim. De falar, o que estão tão preocupado com esse Mr. Hyde, assim. Eu não entendia que ele era um homem, tipo, absolutamente mau e que isso tinha algo de misterioso, assim. Eu acho que me faltava maturidade em vários aspectos, assim. Eu não consegui capturar o que tava... Eu entendia que tinham duas pessoas muito distintas. Eu entendia que tinham outros personagens envolvidos em decifrar o que estava acontecendo. Mas eu mesma não conseguia pegar a premissa mesmo da obra, sabe? Então pra você na sua primeira leitura foi uma surpresa. Descobrir que o Jekyll era o Hyde. Como dizer... Foi uma surpresa, Andréia, que eu só descobri mesmo conversando com meus colegas, assim. Entendi. Não foi algo que eu captei, assim. Eu falo isso pra quem nos ouve e acha, né... Ler os clássicos é muito difícil. Eu achava realmente... Nessa época era pra mim muito difícil mesmo. Então eu lembro de quando eu descobri. Eu me lembro do momento que uma amiga minha, inclusive uma das minhas melhores amigas quando eu era criança, que me falou assim, tipo, porque eles são a mesma pessoa. E eu, mas o quê? Quem são as mesmas pessoas? Ela não é. O médico e o monstro. O monstro é o Hyde. Aí eu, o monstro é o Hyde. E eles são a mesma. E eu, tipo, quê? Como assim? Ela? E eu,
Nossa, porque tinha então aquela... pra você foi, sim, uma... Porque assim... Foi. Quando a gente... Mas não foi uma... O que eu quero dizer é que não foi uma surpresa... Na leitura. Na leitura, exato. Eu não me toquei... Quer dizer, quando ela me contou... Em minha defesa, eu posso dizer que eu não tinha terminado o livro. Então pronto. Ainda. Ela tinha terminado antes. Mas, de fato, o livro... Eu me lembro dessa sensação, mas eu não me lembro do que eu li, porque eu era realmente muito nova, assim, né? Essa minha leitura de agora foi pra mim como se tivesse sido a minha primeira. Porque eu não tinha memória, assim, do meu processo de leitura. O que eu me lembro é que pra mim estava muito confuso e eu não conseguia entender... Por que aquelas pessoas todas estavam tão inquietas? Por causa de um sujeito ruim. Por causa de um sujeito... Exato. Por causa de um sujeito ruim que, enfim, sujeitos ruins... Eu entendo, eles existem. É ruim, realmente, que eles existam. Mas pra mim não encaixava a preocupação na história. Eu ficava tipo, Tipo, tá, por que tá todo mundo tendo tanta essa preocupação em torno desse sujeito? Eu não conseguia muito desvendar. O meu olhar talvez fosse um olhar ainda muito imaturo. Entendi. Eu não sei, assim, né? Eu acho que talvez eu fosse muito menina pra conseguir mesmo entender a obra, sabe? Nesse lugar mesmo, da trama. Entendi. Eu não entendi a trama. E aí eu lembro que a hora que a minha amiga falou, foi como se fosse um Deus Ex Machina, da pessoa descesse assim e te dissesse, aqui, ó. Está aqui, perceba. E eu, é mesmo? E aí o meu cérebro explodiu. E eu fiquei tipo, meu Deus, que incrível. Entendi, que loucura. Como assim? E aí eu lembro de eu ficar muito assim, como onde tava isso que eu não percebi, entendeu? E aí ela me falava, não, você só descobre na última página. Eu, tá, porque eu não cheguei na última página. Entendi. Acho que por ser clássico... Eu acho que é aí que a coisa pega. Porque existem clássicos, por exemplo, do Sherlock Holmes, por exemplo, ou da Agatha Christie, que a gente acaba lendo, que são livros de mistério, e você vai ler, e assim, as pessoas não ficam falando a respeito desses livros e de como qual é a solução desses livros, né? Como eles terminam. Então todo mundo fala assim, o Estudo em Vermelho você tem que ler. Mas assim, as pessoas... Porque tem o Sherlock Holmes, mas as pessoas, elas não te falam o que acontece. No caso do Médico e o Monstro, a gente quando tá mais velho, quando já sabe, que foi a minha experiência, eu já tinha lido antes o livro, há bastante tempo também, foi logo que eu li o Retrato de Dorian Gray, eu fiquei obcecada, né, por esse período aí e por conta desses góticos ali, né, então eu li todos na mesma época, então foi o Retrato de Dorian Gray, o Médico e o Monstro, a Letra Escarlate, que é um pouco depois, né, e é estadunidense, não é inglês, mas eu li também nessa época, Drácula, Frankenstein, então eu acabei lendo todos eles mais ou menos na mesma época. E eu me lembro que quando eu entrei na obra, eu achava que ela ia ser algo, se não em primeira pessoa, escrita pelo Jekyll, porque quando a gente entra numa obra que ela é muito falada e que todo mundo conhece, você já vai meio que esperando alguma coisa assim, e é muito legal quando te surpreende. Por exemplo, o Drácula. O Drácula é todo epistolar. Você não vai imaginar que o Drácula é todo escrito de forma epistolar. E aqui, o que acontece? Eu entrei, quando eu fui ler o livro pela primeira vez, eu achava que era, possivelmente vai ser um narrador, pode ser que seja um narrador personagem, que fale a respeito desses grandes experimentos dele, ou alguém, uma terceira pessoa, aí, um narrador de fato, terceira pessoa, onisciente, biriri bararó, que vá acompanhar a vida desse cara. E não é isso. Na verdade, a gente tem um pseudo Sherlock Holmes, que é o Utterson, que é um advogado e é um grande amigo do Jekyll, que começa a achar tudo muito estranho e ele vai investigar. Ele é o detetive dessa história. E aí a gente só vai entre... Assim,
O que deveria acontecer é que só no final a gente descobrisse a história toda, que o Jekyll é o Hyde. E a gente fica esperando a hora que isso vai acontecer, porque a gente já sabe. No final das contas é isso. Mas eu fico imaginando quando as pessoas leram pela primeira vez, quando não sabiam. Nossa, eu também. Não é à toa que fez o sucesso que fez, porque deve ter sido muito impactante para as pessoas. E eu acho que, além disso, deve ter sido ousado. Sim, muito ousado pra época, né? Então, eu imagino, concordo com você, assim, queria ser até uma mosquinha pra ver o estardalhaço que deve ter causado. Eu queria fazer uma introdução que eu vou... 2 trechinhos do negócio aqui, são citações que eu acho que... Para o nosso tema, para quem não percebeu o tema deste ano do nosso gótico, é o duplo. Acho que, né? Precisava avisar. Eu vou ler uns 2 trechinhos. Por quê? Porque eu acho que o tema do duplo, ele é um tema que reverbera pensando na nossa literatura dita europeia, eu acho que ele reverbera nessa transição de século, né? Na segunda metade do século XIX para o XX. E eu creio que uma das hipóteses para isso assim, se destacar na cultura, eu, como boa estudiosa de Benjamin que sou, creio que tem a ver com esse processo de transição social que estava acontecendo aqui, no caso, em Londres, porque a gente está falando de uma cidade da Revolução Industrial, e desse estranhamento deste homem com H maiúsculo, o homem universal, diante dessa nova configuração da sociedade. Porque se antes a gente tinha papéis muito bem delimitados para todo mundo e cada um vivendo no seu quadrado, essa pessoa que antes estava acostumada com os pobres estão no campo, os ricos estão na cidade. Esse apartado social, ele não existe numa cidade como Londres ou numa cidade como São Paulo. Existe, evidentemente, uma divisão de bairros, mas na cidade, qualquer um que pega ônibus, metrô, ou, enfim, nesse período, né, se desloca muito, encontra todo mundo. E eu acho que esse novo choque, esse choque do ter que estar socialmente nos lugares e lidar com uma variedade de pessoas e o anonimato dessa multidão da cidade, eu acho que causa um estranhamento. E eu acho que tem algo a ser explorado em torno desse estranhamento, né? Do tipo, como me portar, né? E aí, é muito interessante porque tem uma citação que eu achei muito, muito legal. E aí eu decidi que eu ia ler pra gente aqui pensar sobre isso, quer ver? Olha, eu acho que o fundo pensando essa nova cidade, que no romance que a gente vai conversar hoje, ela é o pano de fundo. Sim. Eu acho que ele destaca muito Londres, muito, os bairros, em que ruas são essas, que bares e casas são essas. Então, eu acho que tem um destaque para a cidade, particularmente, eu acho, né? Então, pensando nessa ideia da cidade, o George Simmel, esse sociólogo, historiador, ele tem uma citação no livro dele sobre as passagens na cidade, né? Ele diz assim, olha que eu acho muito interessante. Quem vê sem ouvir fica muito mais inquieto do que aquele que ouve sem ver. Esse fato contém algo de muito característico da sociologia das grandes cidades. As relações recíprocas dos seres humanos nas grandes cidades caracterizam-se por um evidente predomínio da atividade do olhar sobre a do ouvido. As causas principais desse estado de coisas são os meios de transporte coletivos.
Antes do aparecimento do ônibus, do trem e até mesmo do bonde no século XIX, as pessoas não conheciam a situação de se encontrarem durante muitos minutos ou mesmo horas a olhar umas para as outras sem dizer uma palavra sequer. Não é interessante? Quando a Andrea falou, imagina o impacto que foi para uma pessoa que nunca tinha lido O Médico e o Monstro, no momento que sequer existia ler. Eu acho que é o mesmo exercício, assim, né? Imagina um mundo em que antes não existiam ônibus, não existia transporte coletivo, as pessoas não tinham que conviver nesse lugar sem interagirem. E aí mais pra frente, esse texto acho que você ia amar muito, porque ele faz uma análise do Poe, é lindo demais. E ele vai chegar no Poe através do romance policial, da literatura policialesca. E aí ele usa um relatório da polícia, da virada do século XIX. Aí abre aspas. É quase impossível, escreve um agente secreto parisiense em 1798. É quase impossível manter uma boa conduta de vida numa população densamente massificada em que cada um, por assim dizer, é um completo desconhecido para todos os outros e por isso mesmo não precisa corar diante de ninguém. Ele vai fazer toda uma análise sobre como a multidão ela vira um perigo social. Porque antes todo mundo conhecia todo mundo. E aí ele vai falar, por exemplo, é nesse momento que a cidade precisa... As casas precisam ter números. As casas não tinham números. As pessoas diziam, sabe lá na rua tal? A minha casa é em frente à árvore X. Porque não tinha tanta gente na cidade. Um momento anterior, as caixinhas, eu digo assim, as coisas estavam pré-estabelecidas, estavam dadas, estavam nos seus lugares. A partir do momento que isso deixa de existir, eu acho que existe um colapso, mesmo assim. Existe um momento de cisão desse homem, né? E aí, por isso, esse é o momento, o século XIX é o momento, terço final do século XIX, é o momento que, por exemplo, surge a psicanálise. Que é justamente a ideia de que existe um inconsciente. Todas as teorias de cisão, elas vêm muito atreladas a esse período. Porque existe esse momento de perda de perspectivas mesmo. As coisas não têm mais o lugar que elas costumavam ter e essa sociedade ainda não se acomodou. As coisas não parecem mais estar num lugar natural, que antes parecia. Também tudo era aparência, né? Mas... E não só, né? A gente também tá falando de uma nova burguesia, de uma burguesia que se estabeleceu aqui também. Que estava querendo, na verdade, se tornar cada vez mais elite. Exato, queria se tornar cada vez mais elite e ela foi entendendo que essa proximidade com esse proletário não ia permitir exato, é isso. Né? Então isso. eu acho que tem essa crise, assim, né? Se é que a gente pode dizer crise, mas me parece mais um diagnóstico de um momento histórico mesmo, assim, de que se abrem possibilidades de rupturas, assim. E eu acho que o Duplo pode ter, acho que são tantas leituras do Duplo. Quando ele vai pegar mesmo é nessa época, né? O Duplo, ele vem, tanto que o próprio Freud, que não faço muita questão, mas Gabi trouxe, ele fala, né, do texto, a gente já falou desse texto aqui, do A.T. Hoffman, O Homem na Areia, que é do Infamiliar, né? Eu gosto, tem várias traduções, eu gosto mais, pra mim, soa melhor o familiar, mas é quase infamiliar, né? Que é aquele que é familiar, mas ele fica ali num limbo. Pra quem não leu, leia o Homem na Areia. É excelente, assim. Você já leu? Nesse ensaio, eu já li. Não, o Homem na Areia não li. Não leu? Eu li o outro. Leia. Não li, você acredita? Leia. Nesse ensaio que eu vou fazer você ler em algum momento, vou te mandar o PDF, você precisa ler. Ele se chama O Flaner. Ele cita muito do A.T. Hoffman, muito. Vários... E analisa. Eu acho que o A.T. Hoffman, por ser alemão e tá nessa coisa muito arraigada do romantismo mesmo, né? Eu acho que a gente vai ver muita coisa nesse cara, assim, né? Mesmo quando ele vai escrever o Quebra-Nozes, que a gente já falou aqui do Quebra-Nozes,
ele vai escrever um conto infantil de um lugar muito sombrio, né? Exato, mesmo o conto infantil, né? Mesmo esse conto infantil é um... Por ser alemão, é o que você falou. Então, é o romântico alemão. Eu acho que o romântico alemão, né? O Goethe, né? O próprio Goethe, que depois vai fazer Fausto, mas antes ele faz o Werther, ou Werther, ou enfim. Então, também tem isso. Mas é que o A.T. Hoffmann, eu acho que precisa ser lido com calma, assim. Eu acho que a gente não tem muito... A gente tem muito Poe em alta conta, e eu agradeço muitíssimo por isso, mais do que os próprios estadunidenses, mas o pessoal lê pouco o A.T. Hoffmann, e eu acho excelente, assim, os Noturnos, né, ele tem uma coletânea de conto que é Onde Tá o Homem na Areia, que é excelente, assim, ele é um excelente contista, mas nesse lugar do sombrio, do tenebroso. E o duplo vem nessa coisa do doppelganger mesmo, né? Acho que a gente já falou disso aqui. A gente fala aqui, né? Ele já apareceu em outros lugares, em textos muito antigos e tudo mais. Mas, assim, quando a gente vai falar de duplo, acho que a primeira obra que todo mundo lembra é o Magic e o Monstro. Porque é muito popular, né? É muito popular mesmo. Eu digo o povo, o povão, nós, né? Que, que nunca se deparou com isso, vai falar assim, o duplo, sei lá, né? o Hulk. Quando não vem no lugar dos gêmeos, né? Que é muito comum também. Né? Então, sim, o duplo ele sempre vai vir nesses lugares, assim, o gêmeo, aquela pessoa que se parece muito com você, né? Mulher Solteira Procura, é um filme antigo, dos anos 90, que tem essa premissa, a mulher ela fica obcecada pela outra, e aí ela vai virando a outra, né? Meio duplo, sim, do Dostoiévski, assim, né? E tem esse duplo, se a gente fosse colocar... Por exemplo, o Hulk, né, da Marvel. O Hulk, o que o monstro faz, ele não se lembra, né? Em tese, ele não sabe o que o monstro faz e o que ele faz depois. Aqui não é isso que acontece, por exemplo, né? Então, a gente vai ter nuances desses duplos. Mas é um assunto que é... assim, muito, muito, muito recorrente, não só na literatura, e em especial na literatura gótica, porque é assustador você ter alguém parecido com você, ter um sósia, ou algo do gênero, né? Não é à toa que em algumas civilizações se matava o gêmeo, né? Sim, então, sim, assim, sim. O duplo, ele tá entranhado na gente. Mas aí, quando vem o romantismo e os góticos, ele fala, cheguei! Cheguei chegando. Vamos ter que lidar com o duplo. Eu acho que é o momento de lidar com o duplo, assim. Isso, acho que sim. O que a gente faz com esse duplo, né? Eu acho que é meio por aí, assim. Vamos falar um pouco do Stevenson? A vida dele é meio sem graça, tá, gente? Eu já vou falar. Eu acho que tem algumas coisas, curiosidades, assim. Por exemplo, né? Então, ele nasce em 1850, morre muito jovem, morre com 44 anos. Tá certo que nessa época, 44 anos também não era, assim, uma coisa... Uma morte, assim, tão cedo. A gente tá falando do século XIX, então... A tuberculose também torando, né? Torando, o povo morrendo mesmo jovem. Então, também não era tão fora, assim, da expectativa de vida da época. E ele nasce... Primeiro que ele é escocês. E a família dele, o que eu acho interessante falar...
é que aparentemente ele e a família eram muito conectados, assim, no sentido de que a vida inteira ele troca cartas com o pai, com a mãe, diariamente. Um dá pitaco na vida do outro, assim. Pelo menos foi isso que eu entendi do que eu pesquisei, né? E um dado interessante é que a família dele, toda a família dele, os ascendentes paternos, eles eram, acho que até a 4ª geração passada, acho que até o bisavô dele, alguma coisa assim, eles eram engenheiros de faróis. Isso. Eles eu nem eram, sabia não sei que como isso existia. Eu também não! Então, eu também não. E o pai dele, ele criou... Primeiro que assim, engenheiros de faróis criam faróis. Isso eu também não sabia. Também então, não. Eles... tipo, o que faz um engenheiro de farol? Ele fabrica, ó. Mas ele o que é farol? Farol é aquilo que a gente para quando a gente tá ali na Aricanduva? É um semáforo. Não. Estamos falando da Escócia. Estamos falando do Reino Unido. Estamos falando dos faróis dos André. Estamos falando dos faróis do século XIX. Farol de navio, farol Viu, gente? Não é aquele que a gente fica aqui parado na Aricanduva. O farol que o povo faz tatuagem quando gosta do mar. Esse farol. Esse farol. Não, é porque por que a gente brincou? Porque aqui em São Paulo, pra quem não é de São Paulo, porque isso aqui também é uma piada regional, né? A gente não fala semáforo, a gente fala farol. Ah, fulano parou no farol ali, ó. Ah, fulano para no farol, fulano. É isso. Eles faziam farol. Não, farol. Não, esse farol, porém farol. E o pai dele criou... Eu não sei falar o nome disso. Quando a luz do farol gira. Ele fez isso. Ah, ele criou, ele desenvolveu. Ele criou, ele desenvolveu. Ele é o pai da matéria. Isso, e ele não quis... quando você não registra a patente no seu nome, você... Tem um termo isso, né? Que você deixa público aquela patente, em domínio assim. Público, Ele deixou a patente em domínio público. Licenciou em domínio público. Devia ser muito rico já. Então, talvez por isso. Então, é como o Santos Dumont com 14 bis. Isso, é tipo isso. Porque logo depois da criação dele, foi tão útil e tão prático que eles rapidamente estenderam para diversos faróis. E, gente, parece bobagem o que a gente tá falando, contando farol. Por que você não para de falar de farol? Mas lembrem que nós estamos falando de países peninsulares. Sim, nós estamos falando de ilhas. Então, faróis, no século XIX... Lembrem do poderio marítimo da rainha, da dona rainha, de Betinha. Tudo é pelo mar, né? Assim, então, a gente tem que lembrar disso, né? E aí, eu achei um site que diz aqui todos os faróis que o pai dele construiu. 15 faróis. Nossa. E era algo passado de pai para filho, né? Nossa, gente, tem muita coisa aqui. Tem uma lista gigantesca de faróis. Não sabia nem que existia tanto farol. Tem muito farol, gente. Eu também não. Tem muito farol. O máximo que eu sei de farol é o daqui da Aricanduva, que a gente para. Eu também, nem disso eu sei direito. A música do Tim Maia, entendeu? Exato. Furou, acende farol. Só isso. Pra mim, farol é isso, entendeu? Tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho. Mas eu achei isso um dado muito interessante, assim. E é por isso, obviamente, que ele é pressionadíssimo a seguir a carreira do pai. Porque o vô era, os tios eram, o bisavô era. É uma família que tem essa ascendência, digamos assim, de engenheiros de farol. Que até esse episódio sequer sabíamos que isso existia. E ele sempre foi uma criança muito frágil de saúde. Parece que desde muito menininho,
ele tinha gripe, sei lá, pneumonia, esse daí faz o bingo, hein, gente? Esse faz. Esse faz o bingo esse faz do escritor frágil, que vai viver a partir dos livros, né? Esse faz o bingo. Ele faz todo, eu acho, né? E é isso, ele tem uma infância muito fragilizada. Parece que a família muda de casa, acho que umas 3 vezes por causa dele. Procurando um lugar que ele, sei lá, ficasse saudável. Não sei o que as pessoas pensavam nessa época. É a Escócia, né, cara? Escócia então, é isso que eu tô falando. Você tá num lugar... Exatamente. Você tá morando num lugar que, vamos combinar, né? Tenho vontade. É um lugar que, assim... Faz sol, será? É um lugar que, assim... Tenho vontade... Andréia, vamos. Escócia, sim. Mas eu sim também. Eu iria. Iria? Então, Edimburgo, né? Conhecer e tal. Acho que sim. Eu iria mais super. Do que a Irlanda é as Highlands, né? Que eu acho lindo, assim. E a Escócia... Nossa, eu iria tranquilamente. Mas, assim, tem a coisa do clima, né? É isso, você tem que mas a gente mora em São Paulo. Mas Andréia, eu acho que deve ser muito pior. Então, eu acho que deve ser muito pior. Que não, sabe por quê? Eu tenho uma grande amiga que é carioca. E ela fica assim, nessa cidade não faz sol. Ela fica desesperada. Ela vai, tipo, a cada 2, 3 meses ela vai pro Rio. Porque aí, às vezes, a gente tá morrendo de calor. Eu falo, gente, como não faz sol? Ela, não, Andréia. Aqui não faz sol. Porque aqui, quando faz sol, é filtrado pelos prédios. Então, a gente nunca vê sol. E eu acho que... Eu entendo que você está falando do clima lá, né? Que tem essa coisa do fog muito forte também, né? Eu tenho essa impressão. Posso estar errado, mas me dá uma impressão de ser um negócio muito frio, muito nublado. Porque... A impressão que eu tenho é que a gente aqui em São Paulo, por mais que tenha e tudo mais, né, tenha esse clima todo, assim, eu não acho que ele é o nosso clima do ano, assim, eu não acho que a gente passa o ano, assim. A impressão que eu tenho desses lugares é que, tipo, parece que você tá num dia ruim de São Paulo todos os dias do ano, entendeu? Então. Mas como a gente não vai ficar um ano lá, é isso. Exatamente, o espírito é isso. Você fala assim, você vai estar o quê? De férias, isso, entendeu? Aí tá tudo bem, tudo ótimo. Escócia, acho que de todos esses lugares, né? Mas você leu tanta literatura britânica. Mas a Escócia, ela tem um lugar no meu coração, assim. Não sei por quê, não consigo nem pensar por quê. Mas... eu tenho essa impressão que deve ser assim... Não consigo nem pensar por quê, ó. Cara de pau, André. Você é cara de pau, André. Cara de pau. Eu não tô como diria meu avô, fala cara de pau. Mas de fato, deve ser a coisa mais linda, assim. Agora eu imagino que... E nesse caso dele fazer quase um giroflex, né? Que é esse farol que fica girando, né? Ele é muito pertinente num lugar desse, porque o fog né, super, deve ter sido uma revolução no mundo dos faróis, assim, não entendo disso, mas a impressão que me dá é que deve ter sido. A impressão que eu tenho também, O Stevenson, como diz a Andréia, fechava o bingo mesmo, ganharia cartela cheia. E ele tinha essa saúde muito frágil. Só que ao mesmo tempo, como ele preenche a cartela, ele gostava muito de ler. Ele era uma pessoa muito envolvida com a leitura. Ele entra na faculdade por causa da pressão familiar. Ele entra na faculdade de engenharia. Eu acho que ele cursa 1 ano, sei lá, alguma coisa assim. E lá... ele rapidamente se associa a uma outra galera. Ele começa a entender que ele queria ser escritor. Ele diz, não, imagina, né? Eu não nasci pra isso. E apesar da gente ter um conhecimento dele através, sobretudo, de A Ilha do Tesouro e O Médico e um Monstro, aparentemente ele escrevia muito. Muito,
Muito, assim, artigos de jornal, ensaios, O período que ele diários. ficou na faculdade, ele escreveu pro jornal da faculdade. Então, é nesse nível, assim. E não necessariamente literatura, né? Não necessariamente ficção, né? Não é literatura, Paulo. Não necessariamente ficção. Ficção, exato. Mas ele escrevia, assim, aparentemente com afinco. Isso. Se entendia como escritor mesmo. Então, rapidamente ele desiste da faculdade de engenharia e vai pro direito, vai fazer direito. Coitado, né? Que alternativas esse jovem escritor tinha. É porque não tinha letras na época, né? Ele vai fazer direito. Imagina. Se forma advogado e vai para Londres em 73. Então, estamos falando de um jovenzito de 23 anos, que pra época já era um homem. Sim. E é muito engraçado que ele começa a trabalhar e muito rapidamente ele desiste, né? Ele desiste de trabalhar como advogado. Porque ele consegue, né? Exato. Então, aí que eu ia chegar. A família tem muito dinheiro, aparentemente. Eu não entendo de dinheiro da época lá, mas ele recebia um soldo de seu pai. Um soldo. Vulgo, também conhecido como mesada. Nossa, uma mesada paterna bem alta. E este homem decide viajar. Este homem, inclusive, ele viaja muito. Muito, eu fiquei chocada gosta. com isso. Ele viaja muito. A vida inteira ele viaja muito. Eu fiquei, gente... Tanto que tem muitos livros de viagem dele, né? Muitos o primeiro diários de viagem. Não, e ele escreveu durante a vida livros de viagem, né? Que é algo também que é muito comum na época. Da época. Muito comum. Porque super. A coisa da viagem por turismo, ela não era algo trivial. Imagina, né? Não era, né? Não era trivial. Ainda não é, né? Ainda não é. Mas hoje em dia as pessoas é totalmente pra praia diferente pra descansar, da época. entendeu? Nessa época, não tinha essa coisa de você ir para outro país, para um outro lugar, para você conhecer o lugar. Essa coisa do turismo, ela é muito nova. A gente tem essa impressão de que estava aí dado, mas não é. E aí as pessoas começaram a conhecer, por isso que o século, principalmente ali, a virada do século XIX e ali os anos 20 e tal, a gente vai ter muito... Bom, primeiro porque vai ter muita coisa ali no Egito, né? Por conta das descobertas e tudo mais, mas teve muita viagem para lá. Mas eles vão para tudo. É aqui que começa mesmo esses caras irem escreverem a respeito dos lugares, porque e vender como água, porque as pessoas queriam saber onde eram os outros lugares. E aí é muito complexo, porque você vai com a visão de um homem, né, nesse caso aqui dele muito específico, um homem branco de classe alta do século XIX, dependendo do lugar que ele vá, tem um olhar, sei lá, como já diria o Saad, né, um olhar orientalizado para tudo, né? Mas era isso que era consumido. Tanto que muito dos livros de aventura vem desse período, né? Você vai ter as Minas do Rei Salomão, muita coisa desse período. E com principalmente a África, com essa coisa da África bastante exotizada e tudo mais. Coisa que já era comum fazer, mas aqui eu acho que tem um salto, né? A gente vai ter muitas... Eu acho que tem um momento de consumo desse... Antes talvez fosse ainda mais elitizado. Começa com a história do Grand Tour que o Goethe faz, por exemplo. Que para um artista, para um escritor, fazia maior sentido. É como uma viagem de formação. Então, isso ficava muito restrito e eu acho que as pessoas não consumiam. Assim, não se pensava em fazer um livro sobre a viagem, porque senão acho que talvez não existisse, que nem a André falou agora, um desejo por... democratizar esses saberes. Entre milhares de aspas. Porque você tinha que saber ler, você tinha que ter condições para comprar, enfim.
Entre todas essas aspas. E eu acho também era uma forma do cara virar e falar assim, eu fui. Aqui, ó. Tá aqui a prova, eu fui. E nessa época a fotografia estava, mas não estava. Não era tão trivial também. Então... não, nessa época mal tinha fotografia, então, né? Ele tem uma outra característica que é, aparentemente, ele só se apaixonava por mulheres muito mais velhas que ele. Isso. Né? Isso. Ele tem um caso longuíssimo com uma mulher. Antes dele casar, a esposa dele era uma mulher também, acho que 10 anos mais velha que ele. Isso. Mas antes ele tem um caso muito longo com uma mulher que era viúva, se não me engano. E ela, acho que talvez de uma maneira muito astuta, mantinha ele muito à distância, assim. Aparentemente ela aceita casar com outro homem, mas continua se correspondendo com ele. Que também é um aspecto bem burguês da época, assim. Que eu acho que um pouco mais pra frente vai combinar ali com os... Como é que é o nome daquele grupo da Virginia Woolf? O Bloomingdale. Sabe esse grupo desses escritores bem pra frentex? Porque parece que o marido dela meio que aceita que ela vá ficar conversando com o Stevenson. Eu não ia aceitar nada, não. Eu ia falar, você pare de se corresponder com este homem agora. Mas ele aceita, enfim. Um homem pra frentex, né? Do século XIX. Então ele mantém, parece, uma relação com essa mulher por muitos anos. Ele demora até pra se casar. Ele vai se casar pra época, ele demora pra se casar, né? Quando ele conhece a futura esposa, ele tá numa viagem, ele vai muito pra França, mas ele chega aí pros Estados Unidos, depois já casado, enfim. Ela é norte-americana, estadunidense, pra ser bem precisa. E ela já tem até filhos, quando ela o conhece. Então, ela tem um filho, né? Um filho, Isso, e ele tem só o sobrenome dela, né? Eu não sei se é o sobrenome dela, se ela é viúva e eu não sei. Então, eu também não consegui entender. Procurei. Eu também não. Não consegui entender. Porque a gente não gosta de dar fofoca pela metade, gente. Mas aqui não teve... Não deu. Tentamos, produção, e não rolou. Eu imagino que o mais provável, porque ela casada não era. Casada no papel, aparentemente não era. Então, assim, né? Também não nascemos ontem. Provavelmente ela teve um caso com algum homem, engravidou. Teve esse filho, ele não quis assumir, não quis casar, não quis nada. E ela ficou com a criança e virou filho dela. E o Stevenson se apaixonou por essa mulher e decidiu casar com ela, basicamente. Isso. E parece que se dava muito bem com o enteado, né? Inclusive, que foi viajar super com o enteado aparentemente. E tal. Aparentemente, de fato, se dava muito bem, assim, com a filha. O filho, né? Filho. Filho. E, aparentemente, ela foi meio que um esteio, porque, lembrem, estamos falando de um homem muito delicado, delicado no sentido da saúde, delicado, mas que, nesse período, vive perigosamente. Ele bebe muito, dizem, né? Bebe muito, se excede muito, fica muito boêmio, né, gente? Um homem rico boêmio, né? Escritor, né, gente? Escritor, artista, sensível. Artista. Ele vai fazer o quê? Vai encher a cara no bar. E aí, aparentemente, a partir do momento que ele casa, e ele casa em 1880, já com 30 anos, que pra época é bem mais velho do que o esperado, ele começa a escrever de uma maneira mais organizada, no sentido de pensar em publicar um livro, de, enfim, ter ideias e desenvolver do começo ao fim, enfim. E aparentemente isso se deve muito a ela, assim, que... né, o homem casa, né, gente? Ele se acalma. Tá bom. Vai contando com isso. Não. Bom. Dizem que foi o que aconteceu aqui. Enfim. Não sei. Não ponho minha mão no fogo por ninguém. Mas, de fato, assim, parece que tem mais de um relato de que ela dava um pouco um esteio, assim, né? Tipo, preciso estar em casa, preciso trabalhar, eu preciso. Tanto que é nesse período que
ele parece que escreve uma carta pro pai dizendo, tipo, vou prover a minha família, qualquer coisa nesse sentido do homem do século XIX, né? Enfim. Então, acho que isso dá um pouco de senso de, eu preciso publicar, eu preciso ter um nome, uma obra, qualquer coisa assim. E, de fato, é quando ele começa. A primeira publicação dele é baseada nessas narrativas de viagem, que aparentemente não teve uma boa recepção, não. Mas que, digamos, envelheceu bem. Porque, de fato, era um gênero não muito ainda em ascensão. E que quando ele vai publicar, ele manda primeiro para a família. Lembrem que eu falei que ele, o pai, a mãe e todos eram muito próximos. Ele manda vários exemplares para a família, querendo saber. E todos detestam. Falam que é uma narrativa meio esquisita, que não conseguem entender. Eu acho que tem a ver com o gênero, assim. Sim. E aí parece que com os anos, esta é uma das obras que tinha tudo para ser esquecida e que ainda tem reedições, ainda hoje, assim. Eu confesso que não é o meu tipo favorito, meu gênero favorito, assim. Eu acho que eu devo ter lido alguma coisa, mas assim, muito voltado pro... eu tinha, por conta de pesquisa, eu queria ver como que era o olhar do estrangeiro pro Brasil. Então, isso eu acabei lendo muitos relatos de viagem. Muitos relatos, e às vezes não eram nem de viagem, né? Eu comecei com viagem, depois eu fui para as tutoras alemãs que davam aula aqui para as sinhazinhas, né? Para as moças e para os rapazes e tal, porque se tinha isso, né? O ideal era que se desse a classe alta, queria tutores europeus, normalmente alemães. Tinha-se uma preferência por ingleses e franceses, ingleses e alemães. Português não eram bem vistos. As portuguesas não eram bem vistas. As portuguesas normalmente iam ser governanta ou coisa do gênero. E aí tem um bem completo de uma tutora alemã. Então ela fala a respeito de como as mulheres eram na casa, como que as coisas eram, e elas ficavam espantadíssimas com o nosso, entre muitas aspas, né? Mas o nosso desmazelo quando estávamos sós, assim, quando eu falava, amiga, 40 graus, você quer que a gente fique todo encapotado igual lá na Alemanha? Não dá. Então não tinha isso, eles diziam que as brasileiras eram muito desleixadas no íntimo, né, por conta... mas não falava que era por conta do calor, só falava isso. E que as crianças eram muito mal educadas. Mas aí eu acho também que tem um pouco do olhar do colonizador, né? Então, aí fica difícil separar também. Com certeza, mas acho que todos eles têm, porque são relatos muito pessoais, são relatos de uma época. Eu acho que hoje em dia tem um interesse, assim, quem costuma, eu imagino aqui com meus botões, que quem costuma se interessar deve ser por ter exatamente o olhar que você falou, assim, querer entender como essas pessoas viam o mundo, que tipo de limitações elas tinham ao olhar para esses mundos. Eu acho que se torna interessante como um documento, mas talvez não como literatura no lugar... Isso é enfadonho, né? É desagradável. É enfadonho, exato. E, enfim, em seguida ele já publica O Médico e o Monstro, que sabemos estoura de popularidade, acho que vende 40 mil exemplares em 6 meses, o que para a época era um best-seller mesmo, assim. E isso alça ele pra fama. Parece que ele tinha muitos amigos já escritores, mas isso um pouco consolida ele como um escritor, apesar dele ter passado a vida inteira. Ele era amigo do Doyle, né? Ele era amigo além do Doyle, ele também era amigo do Henry James. Henry James, que estamos devendo aqui. Pois é. James, estamos devendo,
Que Henry James... Vai pra nossa lista. É que assim, o Henry James, eu não sei se a obra que eu gostaria de falar dele tem adaptação. Que é A Outra Volta do Parafuso, que é assustador. Se você não leu, pare o que você tá fazendo. Pare não, escuta aqui e tal, vamos falar do Magic Monster. Termina de ouvir a gente. Mas, se você tá querendo ler algo assustador, eu vou dizer que tem criança. E não tem uma criança só, tem duas. E fala de fantasma. É só isso que eu preciso dizer. Tá? É assustador. Assustador. Dá pra ler numa assentada, assim. Eu li numa tarde desesperada, assim. Então leiam. Porque é um conto, assim. Não chega... Quase uma novela. Não é muito longo. Eu acho que vem aí, hein? Vem aí. Mas é isso. Ele se consolida e ele... como um bom escritor do século XIX, contrai tuberculose. Que ele numa já das vinha, viagens. né? Ele já vinha. Ele, na verdade, isso. Ele vinha com... Na verdade, ele tinha... Desde criança, como a gente falou, ele já tinha. E aí, me parece, do que eu vi, que ele tinha, de fato, do absoluto nada. Ele pegava, sei lá, uma... gripe, e aí isso rapidamente virava uma pneumonia, isso rapidamente quase o levava à morte, e aí ele melhorava. E aí falava, tá bom, passou. Aí daqui a pouco vinha de novo. Então eu acho que ele também devia ter mesmo uma predisposição, morar no país errado. Morar no país errado. Mas aí, médica, deixa eu fazer uma consulta aqui. Eu deixo. Não existe aquela máxima de que se você teve pneumonia uma vez, você tem que cuidar muito, porque a possibilidade de você ter novamente, ela é grande? Depende, mas sim, a resposta da mente. Depende, mas sim. Porque, na verdade, pegar pneumonia já pressupõe alguns fatores de risco. Então não é a pneumonia em si. Entendi. Mas muito, porque pegar pneumonia também não significa pegar uma péssima pneumonia. Todas precisam ser tratadas com medicamentos, mas existem as pneumonias que podem ser tratadas em casa e existem as pneumonias que são caso de internação. Entendi. E tudo depende dos fatores de risco e de como essa pessoa desenvolve essa pneumonia. E aí... como a pessoa desenvolve essa pneumonia é muito determinante para como essa pessoa vai se recuperar ou não dessa pneumonia. Tá. Entendeu? Então não é a pneumonia em si, mas muito provavelmente, se a pessoa teve um péssimo quadro de pneumonia uma vez, é porque ela tem alguns fatores que predispõem ela àquilo. Entendi. E aí, enfim, ela pode ter uma sequela também, dependendo do grau da pneumonia. Ela pode consolidar, pode dar o que a gente chama de atelectasia, que são uma espécie de cicatriz interna no pulmão. E essa cicatriz, ela pode dificultar a sua capacidade respiratória, o que te predispõe ainda mais a novas pneumonias. Entendi. Então, tem uma série de variáveis que determinam que é possível que uma pessoa que tenha pego uma pneumonia de difícil tratamento ter novamente outras pneumonias de difícil tratamento também. Entendi. Então, o que é o que eu acho que deve ter acontecido com ele. Ele pode ter pego, por exemplo, aqui não dá pra saber, mas é muito possível que ele, sei lá, muito criança, teve um quadro muito grave de pneumonia, numa época que não se diagnosticava isso direito, não tinha tratamento direito. Ele devia ter alguma lesão crônica nesse pulmão, devido a essas primeiras infecções, que nunca foram nem diagnosticadas adequadamente, nem tratadas adequadamente, e que foram virando uma bola de neve, e que, para variar, ele morava em países muito úmidos, muito frios, que também não facilitavam numa época que antibiótico nem existia. Então, é o que eu tô supondo, assim, uma bola de neve que aí, claro, que muito novo, aí vira, né, aí pra pegar uma tuberculose, você imagina. Aí você pega, além de tudo, uma tuberculose. Aí ferrou, né? E aí ferrou. Que deve ter sido o que aconteceu com ele. Sim. Numa das viagens ele pega tuberculose. Numa das várias viagens que ele faz. E aí, dali em diante, ele nunca mais se recupera. E
tem foto dele, inclusive. E você percebe pela foto, ele sempre foi um homem bem emagrecido e tudo mais. Mas conforme você pega a foto dele mais velho, você percebe o quanto ele fica consumido. Ele tem o que a gente chama na medicina de síndrome consumptiva, né? Uma síndrome em que seu corpo se auto... não elimina, mas ele mesmo... A tuberculose é uma doença consumptiva. Ela compete com o seu corpo pela nutrição do seu corpo, pelo que você nutre. Então, câncer é outra doença consumptiva. Como o HIV, por exemplo? O HIV, exatamente. O HIV, que são doenças que no finzinho, que a pessoa tá com aquela cara bem profundo, olho fundo, bem magro. Você vê foto dele, ele tá exatamente assim. Ele tá bem, bem abatido mesmo. Você fica, meu Deus, né? Você não levando, não deve fazer nada esse homem, porque de fato ele parece muito consumido mesmo pela doença. E aí ele morre em 94, né? De tuberculose, muito jovem, 44 anos. Ele tenta ainda, parece, um tratamento mais, como diz, Experimental? Experimental. Ele tenta alguns tratamentos experimentais, ele viaja, essa coisa do povo que tem tuberculose, né? E parece que os últimos momentos dele são vividos numa ilha, né? Nas ilhas de Samoa. Isso. Ele acredita que esse ar tropical vai ajudar. E aqui no Brasil era o contrário, o povo ia pra Campos do Jordão, né? Pois é. Pessoal que ia pra se internar e tal. Me lembro disso. Tinha. Esses hotéis, sanatórios. Isso. Isso. Bom, e o médico e o monstro? E o médico e o monstro, Gabi? E o Médico e o Monstro. Esse livro escrito em 1878, que já tá todo mundo sabendo, a gente já disse desde praticamente a primeira fala aqui, que, né, o médico é o monstro é o médico, enfim. Não, mas aí não é spoiler não, gente. Aí não tem favor, como ninguém né? falar assim, mas é spoiler que o Jack, Então, não deveria ser. Na verdade, deveria ser. Na verdade, deveria ser spoiler. Sim. Mas não é. Sim, mas não é mais, há muito tempo. Há muito tempo. Isso, eu acho que... E aí foi uma segunda coisa que pra gente foi muito... Pelo menos pra mim, foi muito chocante não ter tantas adaptações. Que eu achei que iam ter muitas adaptações. Nossa, eu também. Existem algumas, a gente falou de algumas coisas muito populares aqui, né, da cultura pop e tudo mais, né, falamos do Hulk, assim, a gente vai ver muita coisa, né, mas do Jekyll mesmo, e do Hyde, é pouca coisa, gente, assim, que vale nota, assim, que tem uma nota razoável, que a gente possa ir assistir. Tanto que nós assistimos um filme de 1931. Isso. E que, assim, eu preciso dizer que o Frederic March está muito bem, assim, eu acho... eu sei que é um preconceito meu e tudo mais, mas eu acho que ele tá muito bem pra um filme de 1931. É chocante pra gente que tá acostumado com o olhar do século XXI pro cinema, você vê um filme de 1931 e você vê uma pessoa tão presente na tela. Eu acho ele muito presente, assim. Então, muito... mas você sabe que é um filme de 1931, mas ele já faz coisas muito modernas. A primeira parte do filme, quando a gente chega, a gente encontra o Jekyll,
a gente tá olhando tudo com uma visão subjetiva. Que hoje todo mundo acha o máximo. E que ele já tava fazendo lá em 31. Que depois a gente vai saber por quê, né? Porque ele foca muito, e isso tem muito, né, no livro também. Essa coisa da mão, né? A mão é uma coisa muito... de você olhar a mão, porque quando... Vamos falar um pouco do enredo, acho que cabe, né? A gente fala um pouco do enredo, cabe, né? Do claro. desencadeamento do livro, né? Da história do livro. Então, tem esse sujeito que é o Utterson, que é um grande amigo do Jekyll, e que ele começa a se incomodar com um sujeito que parece que é meio amigo, meio colega, ninguém sabe, que é o Hyde, que é desse amigo dele, que é o Jekyll. E por que eles se incomodam? Primeiro porque eles são fifis, né? Tudo bando de fofoqueiro. Tudo um bando de fofoqueiro, gente. Um bando de fofoqueiro. Por quê? Porque assim, se eles estivessem vivendo a vida deles, nada disso aqui, eles só iam saber quando um crime fosse acontecer. Mas eles não iam saber. Aí esse Utterson tá com outro cara, eles estão andando, aí eles olham uma porta no Sorro e eles falam assim, nossa, você sabe a história dessa porta? E aí as tem... futriqueiras. Os futriqueiros. Ah, não, mas o que tem essa porta? Ah, porque essa porta aqui era uma porta de uma pessoa não sei o quê, e aí todo mundo... E agora fica só os meninos aqui... Os meninos aqui, que não vale muito, fica aqui na porta dessa porta, fica aqui, né, na frente dessa porta, e não sei o que e tal. E aí esse cara sai, E aí o que é mais engraçado também, quando a gente pensa, por exemplo, no Hulk, né, da Marvel, que você tem o Bruce Banner, que é aquele cientista raquítico, pequenininho, né, super frágil e não sei o quê. E aí, quando ele vira o Hulk, ele vira um monstro gigante, né? Para mostrar essa natureza dele, ele é um homem atarracado, pequeno, de feições muito esquisitas, com muito pelo no corpo. Ele fala a respeito dessas coisas, né? É quase uma involução do homem civilizado, entre muitas aspas, né? O que quer dizer civilizado numa sociedade vitoriana, né? Então ele traz essa noção, assim, né? Então, quando eu li, isso para mim foi um choque, quando eles fazem a descrição do Hyde. Porque eu falava, gente, mas não era um homem grande, gigante, um monstro? Porque para mim, monstro, para mim já é um sujeito imenso, né? E não, aqui não é assim, né? E o Jekyll é um homem elegante, magro, alto, e que faz caridade, que, né? Então, as fifis, os futriqueiros, fica assim, por que o Jekyll, que é esse homem, tem uma relação, que a gente não sabe qual é ainda, com esse Hyde, que é um sujeito asqueroso, sim, só da gente olhar para ele. Eles não só têm uma relação, como o Jekyll acoberta o Hyde o tempo inteiro, põe ele como seu único herdeiro do testamento e dá uns cheques pra ele. De fato, assim, dá acesso à casa dele. Enfim, você vai entendendo que tem uma relação muito estranha e assim como o Utterson, você também fica muito ressabiado, assim, simplesmente, né? Tem logo no começo, acho que a primeira coisa que acontece ali é que o Hyde, ele acaba, vou falar atropelar por falta de uma palavra melhor, uma criança, né? Ele passa por cima de uma criança, a criança tá lá e ele, tipo, passa por cima Imagina da criança. eu lendo isso, jovem. Eu fiquei tipo, como assim atropela uma criança? Por que essa pessoa Hoje em dia é tão eu consigo ruim? imaginar.
Então, e ele tem esses rompantes de violência. Ele é um ser extremamente violento. Ele dá tapa na cara das pessoas sem motivo nenhum. Ele dá bengalada. Mata a pessoa de bengalada. Isso. Mator do quê? Bengalada. É isso mesmo. Bengalado, morto, causa da morte. Bengalada. Então, bengalada. Bem sérios, assim. Bengalada. Então, assim, ele faz... as pessoas começam a não entender essa relação. E aí o Utterson começa a falar assim, é porque ele deve ter vivido na Esbórnia quando ele era jovem, e agora esse cara ele deve ter feito algo muito grave, e esse é a primeira coisa que ele pensa. E esse cara tá fazendo chantagem com ele. Ele acha que ele tá sendo chantageado, exato. Ele acha. E aí vai tomando... E aí, todo mundo vai ficando muito puto com esse cara, que eles nem conhecem, mas já estão muito puto com o cara. A coisa vai escalando de um jeito que ele mata um cliente do Utterson. Isso, na rua de madrugada. Isso, e tem isso também, né? Essa coisa da madrugada e tal. Que é muito assustador pra quem tá lendo. Apesar de econômico, porque a escrita é bem econômica, eu achei. Então, mas ele tem uma escrita, e aí isso precisa ser dito, que ele sabe muito bem te colocar na ambientação. E ela é muito, muito sinistra. A escolha de palavras que ele faz é extremamente sinistra, assim. Tipo, como ele vai desenhando a coisa. Porque a gente viu isso no Drácula, mas tinha algo de quase etéreo, assim, no que o Bram Stoker escrevia ali. Ele escrevia uma atmosfera, era sombrio, mas era sombrio num pé quase no lânguido, era uma outra coisa. Aqui não. Aqui os ambientes são assustadores, assim. Eu acho também. Não é? Tipo, quando ele vai descrever a porta, é uma porta, gente. Mas você fica cagado. Você fala, eu não vou passar por essa porta. Ele descrevendo a rua de madrugada, você fica, gente, mas sabe quando eu estaria nesta rua? Mas nunca, nunca. Não, ou eu estaria morta. É isso. Porque, pelo amor de Deus, é muito assustador, né? Eu achei muito assustador. E é o que a Andrea falou. A história escalona de uma maneira que você começa a perceber. Não. Você percebia? Assim, claro, você já sabia o que tinha acontecido, então. André. Vamos fingir que a gente não soubesse. Se a gente não soubesse, eu acho que nesse momento começa a ficar mais óbvio, assim, Sim. que tem alguma coisa... Poderia ser um filho bastardo, né? Que eles adoram essa coisa do filho bastardo, que é o filho torto, né? Pode dar uma impressão que é um parente distante, um irmão. Você começa a achar que ele é um... Sei lá. Você começa a achar que ele é um assassino que também tá chantageando, ameaçando, né? O Jekyll, exato. E aí, é muito interessante essa parte, porque o Jekyll avisa o Utterson, não é? Isso. É o Utterson que ele avisa, Utterson, né? Ele vira pro Utterson, porque aí o Jekyll some da sociedade por um tempo. E ele fica muito inquieto, o Utterson, e fala, não, eu vou lá, eu vou dizer todas as verdades do Hyde, não importa o que aconteça, não sei o que, esse homem vai me ouvir. E quando ele chega lá pra conversar com o Jack... Como se ele tivesse alguma coisa, ele só era amigo só. Como se ele tivesse alguma coisa a ver. Isso pra mim é o mais engraçado, porque eles se metem. Eles se metem. Mas é amigo. Colega. Mas gente... Deixa o outro pôr o nome de quem ele quiser, né? No testamento. Ele chega no Jekyll e diz, meu filho, você viu esse Hyde aí que você tá cobertando? Ele é um assassino. E aí o Jekyll sua frio e diz pro Utterson, eu vou te pedir um favor que você não vai entender agora, mas que você precisa fazer
Não é isso que ele diz? Isso. Você precisa fazer isso por mim. Do tipo, É isso. só faça. Por favor, se eu puder te pedir uma coisa, porque eu não sei se eu vou estar vivo quando a gente se ver de novo. Então, assim, faça o que eu estou te dizendo, que é vir aqui num dia tal, não é? Ele conta uma história assim. Pegue esta caixa de remédios, leve para a sua casa, que quando bater exatamente meia-noite, alguma coisa assim, o Hyde vai bater na sua porta e você vai entregar esta... Ele não fala o Hyde, né? Ou ele fala que é o Hyde? Ele diz assim, alguém vai bater... Ele fala que alguém vai bater, Alguém vai bater na sua porta e você vai... E se você não entregar isto para esta pessoa, eu corro o risco de morrer. Então você precisa entregar esta caixa para essa pessoa à meia-noite, que ela vai na sua casa. E lá vai o Utterson com a caixa, pensando... Meu amigo enlouqueceu, né? E ele fica lá. Bate à meia-noite, quem bate na porta dele é o Hyde. E o Hyde vai lá, aquele jeito dele, o monstro, né? Vai lá, ele diz uns je ne sais quoi lá, uns negócios malucos. Aí você saca o que está acontecendo. Porque nesse momento ele... e não é pro Utterson. Ou é pro Utterson, é pro um amigo dele. Então, eu acho que é aquele amigo que não quer, que é o Mr... Como é que ele chama? Esqueci o Dr. Lennon. Lennon, isso, é o Dr. Lennon. Por isso que eu tô confundindo. Porque o Utterson só vai descobrir isso que está acontecendo agora depois. Isso. E ele se transforma, o Hyde se transforma em Jekyll na frente do Lennon. E ele diz, Lennon, veja só o que acontece comigo. Pobre de mim. E aqui tá um dos pulos do gato pra mim, do livro. Que é assim, eu acho que existem 2 premissas básicas desse livro. Tá. A primeira é que é possível que... uma das pressupostos, sei lá, vamos pensar assim, é que é possível que exista uma parte totalmente boa e uma parte totalmente ruim numa mesma pessoa. E aí ele quer fragmentar isso. Isso, essa é uma das premissas. A segunda premissa é que a parte boa se sobrepõe e tem poder sobre a parte ruim. E eu acho que nenhuma das duas... O que o Jekyll descobre é que nenhuma das duas está certa. Que ao longo do livro, o Jekyll, se impregna pelo Hyde. Como a Andrea pontuou que... Ou não pontuou ainda, eu não lembro. Acho que a gente falou antes de começar a gravar isso. Que a Andrea me falou assim... O que é incômodo é que o Jekyll, ele não... Primeiro que você começa a entender que ele estava consciente de tudo que o Hyde fazia. Isso pra mim é uma maluquice. Isso pra mim portanto, não existe a premissa de que ou a parte não totalmente é cingido, boa... eles não cingiram, né? Isso não existe, então a parte boa de certo modo habita a parte ruim e a parte ruim habita de certo modo a parte boa. Tem uma frase no livro que eu acho que ela é exemplar pra isso, que eu vou parafrasear, tá? Que é assim, ele fala assim: pra mim, o Hyde é uma parte de mim que estava vendo o mundo de uma forma nova. E eu, para ele, era um pai. Então, o que ele tá querendo dizer aqui? Que era muito mais sedutor ser o Hyde, e é por isso que não só ele não tinha culpa, né? Como chega um momento que ele não precisa mais da poção para se transformar. Isso, exatamente. Que simplesmente ele tá dormindo inconscientemente, e essa palavra não é dita em nenhum momento, é a Andrea que está falando inconsciente, ele vai lá e se transforma em Hyde. O Hyde vem à tona. Ele não consegue mais voltar a ser o Jekyll tão facilmente como ele conseguia no começo. Então, a dualidade, que no fim você descobre que não é uma dualidade total, ela é incontrolável também. Ela não só não é total, como ela também não é controlável. Ela não é... É um erro do Jekyll achar que ele vai conseguir controlar. E ele justifica isso porque aí o que acontece? Lennon morre.
E ele deixa uma carta pro Utterson. E ele diz, você só vai abrir essa carta quando o Jekyll morrer. Ah, mas nunca. Eu já tinha aberto. Antes de eu ler isso, já tá... Olha, esse povo, vou te falar, viu? Tá bom. E aí você entende, assim, que ele sabia que o Jekyll ia morrer. E ele tenta um pouco preservar o amigo nesses últimos momentos. Mesmo estando totalmente perturbado pelo que ele sabe. É, porque o Lennon, ele é esse... Porque tem a coisa da ética. E aí eu acho que a gente começa a falar um pouco também desse homem vitoriano, né? Dessa coisa de tentar dominar a natureza, transpor essa fronteira ética, né? Então, quando a gente viu Dorian Gray, por exemplo, existia também uma busca tão grande pelo prazer que a ética não existia. Aqui a gente vai ver a ética, né, ela ser perdida nesse lugar da ciência. Então, até que vai ser mais ou menos o que a gente vai ver em Frankenstein também. Olha eu já dando spoiler. Que é o que a gente vai ver em Frankenstein, saiu. Que é essa coisa da ética, né? Até onde a gente pode ir. Principalmente a minha geração aí, acho que você pegou isso também na década de 90, porque só se falava em clonagem na década de 90, quando todo o genoma foi mapeado e tudo mais. E aí se falava muito dessa coisa do... se tiver clonagem, vai clonar um ser humano, até onde isso é ético, até onde não é, e eu acho que aqui entra, o Lennon, ele é esse cara da ética. Ele vê o que o Jekyll tá fazendo, ele fala, amigo, você ultrapassou essa fronteira aí, entendeu? E ele praticamente... ele corta relações com o Jekyll, né? Durante muito tempo. Depois que ele vê o que o Jekyll faz. Aí sim, eu acho que cabe um duplo, que é esse da sociedade vitoriana mesmo. Da pessoa que não pode viver publicamente os seus desejos. E a gente falou muito disso lá no Drácula. Sociedade extremamente dada a essa correção, a essa falta de vícios e não sei o quê. E ser a sociedade que mais morreu de sífilis, com homens que morreram de sífilis com 35 anos, né? Ou até 35 anos. E eu acho que essa postura leva a um extremo. Sim, porque existe, né? Aqui em O Médico e o Monstro tem essa ideia de que viver o que se quer é viver não só algo proibido, mas algo ruim. É algo ruim. Porque é incivilizado. A gente sempre tem que pensar, e aí, gente, é sim o civilizado eurocêntrico, tá? Exato. É isso. Mas a gente fala, literalmente. Quando a gente fala o fulano é civilizado, é esse civilizado. No filme é também, tá? Também. A representação visual é essa. Tanto Você não concorda? Tanto que o exemplo, né, a curiosidade toda é que, como que eles criaram o Hyde no filme? Eles se basearam no homem de não vai sair. Fala aí pra mim. Neandertal. Esse daí, entendeu? Então, assim, só daí que é a coisa do cara que não evoluiu, entendeu? Só aí a gente já entende, é muito parelho com a leitura ali do período vitoriano, né? Porque não que hoje não exista a leitura, por exemplo, do inconsciente e dos desejos contidos que se transformam e tudo mais. Mas eu acho que aqui a tendência é por esse desejo ser orientado para violência. Isso. Não é um desejo que tá ali reprimido. Eu acho que a impressão que me dá é que eles têm a mesma origem, no lugar do desejo não necessariamente maléfico para os outros,
mas que por ser uma sociedade tão repressiva, o que escapa é o desejo da violência. O desejo da violência no lugar do prejudicial para os outros. Não sei. Porque a violência, de uma forma ou de outra, a gente querendo ou não, ela extravasa, né? Ela é catártica, né? Sim. Então... Exatamente. André, você tá falando que violência é bom? Não tô falando nada disso. Mas os nossos impulsos violentos, né? Ele vem... Normalmente, quando você tá muito bravo, você faz o quê? Você dá um soco na parede, você grita... É nesse lugar agora eu consigo lidar um pouquinho mais com esse sofrimento aqui, ou o que seja. E aqui existe uma leitura errada do Jekyll, que é de que ele vai conseguir controlar, que extravasando, ele vai controlar este desejo, este poder. Quando, na verdade, ele é absolutamente consumido. Ele é consumido por esse outro eu, digamos. Isso. Que é diferente do Retrato de Dorian Gray, que eu acho... Ele enlouquece. Isso, ele enlouquece. Eu não acho que tem porque ele não sofre. Aqui, o Jekyll, ele é... Então, ele fica paranoico. O Dorian, ele fica paranoico. Aqui, diferente do Dorian, ele condiz com a aparência, apesar dele ter todo esse medo, esconder, etc. Quando ele é o Hyde, ele é o Hyde. Isso. Em toda a sua aparência, tem como a Andrea falou da descrição dos lugares, eu acho que ele também tem a descrição dos personagens físicas, assim. Esse monstro, ele precisa parecer também um monstro. Você precisa olhar pra ele e não ter dúvida de que ele é um monstro. Isso acontece em vários momentos do livro. Gente que conhece o Hyde fica, nossa, conheci a pessoa mais má do mundo. E o cara não fez nada, ele só existiu. Isso. O cara só tá existindo, né? E ele é asqueroso. E ele já é a pior pessoa do mundo, assim. Então, isso não tem em O Retrato de Dorian Gray. Não tem. O Dorian, ele não sofre com isso. Então, eu acho que é o que você falou. Ele fica mais paranoico, ele mais enlouquece com o mistério do que está acontecendo do que propriamente com ser consumido. Porque aqui a anedota tá dada, né? Que é assim, o lado mal venceu. E na verdade não é que ele venceu, é que acabou com o sujeito. No fim não sobrou nenhum nem outro. Isso. O que ele lutou a vida inteira pra ser uma pessoa, entre aspas, boa e caridosa, o outro lado dele fez com que ele sofresse, né? As consequências. E assim, e de novo, esse homem de moral ilibada e tal, o que me incomodava mais na leitura e também na releitura é que o medo dele era virar o Hyde em determinado momento. Era ele se tornar o Hyde em qualquer lugar, porque tem isso, né? Então, ele começa tomando a poção. Então, para ele se tornar o Hyde, ele tem que tomar a poção. Tem que acionar aquilo. Isso. E aí, para voltar a ser o Jekyll, ele ia lá e tomava também. Então, era esse o catalisador, sei lá, como a gente pode chamar. Aí, chegou um momento que ele, do nadão, ele virava um Hyde. Então, o que pra mim mais pegou foi, ele tinha completa consciência daquilo que o Hyde fazia, inclusive os assassinatos e as coisas que ele fazia. E, para além disso, ele não tinha remorso. O medo dele era ele se transformar no Hyde em algum lugar e ele ser preso. Ele não tinha medo, ele não tinha um remorso pelo que ele fez. Então, até onde o medo era ele ser preso. O medo era ser preso, porque o filme, ele ainda tem isso, né? A pessoa ainda ajoelha, chora. Eu não gostei do filme nesse sentido, assim. A gente vai chegar lá, fala. Então, mas essa coisa do... ainda tem isso. Mesmo ele sabendo, ele ainda tem um quê de melodrama, porque precisa ter, porque...
Enfim, é audiovisual, né? Mas no livro, no começo ainda tem isso. Depois você percebe que era também uma coisa meio ensaiada também. Porque aí começa a passar, você fala, tá, esse cara não é tão bonzinho como ele tá dizendo, não. Exato. Então, assim, não tem nada cindido, não tem nada dividido, fragmentado. Não tem nada disso, né? Esse cara é tão mal como o Pica-Pau lá, que tá fazendo as coisas pra ele, né? Que ele também fala isso no livro, né? Que assim, existem pessoas que pagam para matar outras. Eu criei alguém que matou por pura diversão. E aí você fala. Isso, e ele fala isso e você, tá, e você não tá sentindo nada aí no seu coraçãozinho? Exato. Então é muito complexo, muito complexo. E aí o que acontece é que eles perseguem o Hyde até dentro da casa. Eles encurralam o Hyde e o Hyde morre. Só que quando eles chegam... se mata, exato. Se morre a si mesmo. Isso, suicida-se a si mesmo. E quando eles chegam pra pegar o Hyde, eles viram o Hyde e é o Jekyll. E aí o mistério se... desfaz. Finaliza, se desfaz, exato. E aí quem não entendeu, percebem... aí vai ter a carta, né? Isso. Se você não entendeu até agora, você vai ler a carta. Que é a carta do Lennon. Isso. Explicando. E aí você consegue entender toda a pesquisa do Jekyll, as origens daquela situação toda, da maneira com que tudo aconteceu. Você consegue... Ele ali diz que desde muito novo ele sabia que ele tinha um outro lado, mas que ele seguia toda a sociedade londrina, toda essa moral rígida, e que ele sabia que ele não era 100% feliz, e ele achava que enquanto ele não vivesse esse outro lado, ele também não seria, enfim, né? Uma maluquice total, que faz com que ele consiga essa poção, que em teoria separaria os dois. E aí que eu fico assim com o filme, porque o filme ele não... É que vamos combinar que já é um problema adaptar essa história. É difícil, né? Eu acho que é um problema porque a gente não consegue ter esse plot twist no final, que é descobrir que o Jekyll é o Hyde. Então assim, a gente não consegue. Aqui no Brasil, o livro chama-se O Médico e o Monstro. Pois é, né? O que dizer? Então, assim... O que mais dizer? Então, assim, a gente já chega na obra sabendo o que vai acontecer. E aí, vai de quem vai adaptar, e eu acho que é por isso também que as adaptações, elas são mais escassas e... o que a gente vê na cultura pop é mais prolífico, né? Porque é muito difícil, você já vai... E aí, o que eles privilegiaram aqui nesse filme de 1931? Eu não vou fazer isso pela lente do detetive. Eu vou pela lente do médico. Pela ótica do Jekyll. Ah, eu não gostei disso, sabia? Então, mas eu acho que não tem outro... Eu, sinceramente... Eu não vejo... Por que você... Porque, vendo de outro lugar, a gente vai pressupor que ninguém sabe que eles são a mesma pessoa. Como? Entende? Que ninguém se diz o espectador? O espectador também. Se eles fossem fazer uma adaptação exatamente como tá no livro, com o enredo que tá no livro, né? Então... com um detetive, né? O Utterson não é detetive, mas vocês me entenderam. Ele indo, fazendo essa investigação e tudo mais, pra culminar lá. As pessoas vão olhar e falar assim, nossa, mas é isso aí, o plot twist? Que todo mundo sabe? Que a gente já veio ver sabendo? É o que eu te falei. Antes da gente começar a gravar, eu falei pra Andréia que eu acho que podiam fazer tipo um Sessão da Tarde, um bem feito, assim, uma Sessão da Tarde bem... feita mesmo, do Médico e o Monstro, porque eu acho hoje que essa história, ela já está tão entranhada
que a única chance, se é que ela existe, porque eu acho que talvez mesmo assim não seja 100%, o único extrato social que pudesse se surpreender com a obra seriam crianças, A faixa adolescentes. etária, né? E aí você cria um filme à lá, quer ver o quê? À lá, Os Três Mosqueteiros, à lá, sabe? Aí você mantém, aí teria que fazer direto como sendo a visão do Utterson, né? Assim, essa coisa meio sombria, ele em dúvida, ele incomodado, dar uma exagerada. E Mas aí você não acha trazer que esse é plano. muito filosófico? Porque ele tem pouca aventura para essa faixa etária, eu acho. Tem, é verdade. Entendeu? E teria que piorar, é isso que eu tô falando. Teria que ser uma adaptação, mas teria que dar umas pioradas numas cenas. Teria que ser um filme curto. Por isso que eu pensei numa coisa de Sessão da Tarde. Um filme bem curto, um enredo que te capture, meio sombrio, meio medonho. E tem que ser pra jovem mesmo. Porque talvez não fizesse sentido nem pro jovem adulto, assim. Você não tem como manter o suspense, é o que você falou, você saca muito rápido o que tá acontecendo, entendeu? Hoje em dia isso é uma possibilidade na nossa cabeça já. Com o tanto de filme que a gente tem de mundo... Como é que é o nome daquilo? Multiverso? Que tem multiversos, exato. Você tem esse mundo do multiverso, essas possibilidades múltiplas. Eu acho que as pessoas já iam entrar, mesmo jovens... Talvez já entrasse com essa possibilidade na cabeça, assim. Talvez não sustente, talvez ficasse bobo para os jovens. Bobo nesse lugar do não trazer novidade, entendeu? De olhar e falar, nossa, é o que você falou. Chegar no fim e falar, nossa, era isso. Então, eu acho muito Vocês complexo. me deixaram 1h30 aqui sentado pra me falar isso, que eu já sabia desde o começo. E não tem mais o apelo do monstro, que eu acho que aqui tem muito. Enfia aí um dedo comprido nele, faz uma cabeça comprida, enfia a maquiagem nesse homem. Hoje em dia isso não ia, o povo não ia comprar isso direito, entendeu? Não mesmo. Tanto Né? que diz que ele quase ficou deformado por conta das caracterizações, né? O ator. Nossa, imagina mesmo. Porque imagina, naquela época, o pessoal grudava as coisas mesmo. Então não era igual hoje, né? Que você tem maquiagem digital. Não, naquela época era... Que foi o que aconteceu com a Bruxa Má, né? Da Dorothy, né? Que ela ficou intoxicada durante anos com aquela tinta verde. Que horror, coitada. É morrer pelo trabalho de fato, sabe? De fato. Entendeu? Tipo, é bem complexo. E ele também, ele teve esse problema aí, né? No caso dele, da caracterização. Entendi, não sabia, não. É. Mas não duvido mesmo, é o que você falou, pra época. É. Agora, vale a pena pelo Frederic Bart. Eu realmente tá achei ótimo. que ele tá muito bem. E ele está bonito como Jekyll, no caso. Sim. Eu fiquei impactada por ele. Eu falei, nossa, que bonito que ele ficou, assim. Tem ele incorpora mesmo, não o Jekyll em si, mas essa alegoria do homem bom. Né? Exato. Ele incorpora o homem bom. Então você vê ele fazendo caridade, você vê ele chegando e todos os olhares virando pra ele. Você fica assim, encantado. Eu fiquei encantada por ele. Então achei ele realmente muito bem no papel, assim, não sei. Mas é o mal encarnado. É o mal encarnado, pois o mal então. encarnado, Pois é. E aí, literalmente. no filme, muito diferente do livro, ainda tem os interesses românticos, né? Ai, sim, que isso é super... que é da época, a gente não tem muito o que fazer. E, de novo, foi uma interpretação que fizeram porque, gente, assim, eu acho que é um... De novo, eu acho que é um livro que, para ser adaptado hoje, eu acho que não é que é perda de tempo, mas eu acho que ele tem que estar num outro lugar. Ele tem que ser lido, ele tem que ser interpretado de um outro jeito. Ele tem que ser uma adaptação mesmo, é isso que eu ia falar. Ele tem que ter uma adaptação mesmo, assim. Tem que ser uma inspiração, alguma coisa, né? Isso. Que a gente já viu em muitos lugares, né?
Por exemplo, Sim. foi o que eu falei pra Gabi. Eu já cheguei no livro, eu cheguei tarde, mas eu desde muito menina sabia por conta dos desenhos animados do Pernalonga, do Looney Tunes. É algo que é meio dado, assim, já, eu acho. Né? Tinha coisa do Piu-Piu que tomava a poção do Jekyll. E tinha o cara lá, o Jekyll, que era um... E aí, eu acho que foi aí que a construção se deu diferente pra mim. Porque pra mim o Jekyll era aquele senhorzinho pequenininho, super bondoso e tal. E aí quando ele virava o Hyde, era aquela coisa monstruosa, gigante e tal. E no livro é completamente o contrário, né? Porque Nossa, eles querem essa coisa da involução, do involuído e tal, enfim. Mas é isso. Eu acho que para quem quiser, mas vocês estão falando tanto, então não vale a pena ler? Vale. Vale a pena porque vale. O Stevenson, ele escreve muito bem. Você vai sentir medo real em alguns momentos, né? Pela ambientação que ele faz, o jeito que ele escreve. As descrições dele são assustadoras. Assustadoras. Então, assim, eu acho que vale a pena por isso. Pelo enredo em si e pela descoberta, não vale porque a gente já sabe. Né? É o mal que talvez esse tipo de clássico tenha, da gente já saber o que vai acontecer. Tem. Certo, Gabi? Certo, André. Temos, Andréa, temos. Aí, ó, um programa mais curtito. É isso, se você já assistiu Magic e o Monstro, conte pra nós o que você assistiu que é baseado no Magic e o Monstro. Né? Eu já falei aqui muito do Hulk, que né, assim, não precisa nem dizer, né, tem um quê de Frankenstein, tem um quê de O Magic e o Monstro, né? Mas conta pra gente, porque com certeza tem incontáveis referências, Isso, várias muitas, que a gente não trouxe, E até não trouxe pra vocês lembrarem aí e falarem pra gente, né? Por favor. E se o povo quiser falar, Gabi, como é que o povo fala pra gente? Mande um e-mail para livrosemcartaz@portalrefil.com.br. A gente ama uma cartinha, ama. E se você for mais pra Frentex, Modernex, etc., você pode seguir a gente no Instagram, no @livrosemcartaz_, mandar pros amigos, comentar nos nossos posts, compartilhar nos stories, mandar um direct pra nós. Nós amamos também, né? É isso. Sempre, sempre, sempre lembrando que todos os podcasts do Portal Refil são um oferecimento dos assinantes do Refil. Então, sei lá, dá um cascai pra nós, um café pra nós, uma água pra nós. Um expressinho. É isso, gente, sempre. E, bom, também sempre lembrando que... agradecendo principalmente aos meninos do Portal Refil que fazem o quê? Dão o quê? Um puxadinho aqui pra gente falar esse monte de coisa que a gente vem falando nesses últimos tempos. Agradecer a todo mundo que tá aqui até agora. Gabi, muito obrigada. Obrigada, Andréia. Fiquem bem todos, cuidem-se. Até o próximo programa. Pelo amor de Deus, não soltem o raid de vocês por aí. Por favor, segurem bem. Deixa ele bem oculto, né? Porque raid é oculto. Deixa esse raid, né? Raid. Fiquem bem, um beijo pra todo mundo. Até o próximo programa e tchau, tchau. Tchau, tchau.